por lembrar aí, viu? Então, nessa questão da indústria da seca, né, pessoal, a gente tem todo aí um sistema onde nós precisamos compreender que a partir de um problema, que é a falta de água, o governo acaba investindo uma grana para tentar atenuar a situação. Então, eu quero acreditar que a questão envolve investimento pensando no bem, né? Não, tipo, então, tem que gastar dinheiro mesmo porque tem que resolver o problema. E para resolver o problema, você tem que gastar dinheiro, não adianta, né? Então, o investimento precisa ser feito. Mas é um investimento errado, é um investimento que sofre muita corrupção, muito desvio de dinheiro, é um investimento que faz com que a gente tenha aí um acesso muito limitado aos recursos, e a consequência disso é que você vai explorando essa pobreza para você realmente conseguir lucrar em cima disso, né? Até porque, né, vale aquela velha frase: se o problema for resolvido, como que a gente vai gastar mais dinheiro com isso, né? Então, é desprezível, né? A gente já conversou sobre isso, mas é uma realidade aí que o nosso país enfrenta. Falando sobre a indústria da seca, pessoal, eu queria passar para vocês um videozinho muito curtinho, ele tem 1 minuto e meio, é uma charge, na verdade, que representa muito bem o que é essa indústria da seca, e aí a gente já parte para falar sobre os pontos positivos e negativos da transposição do São Francisco, tá? Mas é uma charge bem interessante, porque geralmente esses assuntos, né, mais delicados, eles são abordados no vestibular com charges, né, com críticas, com músicas e tal. Então, tem uma chargezinha bem interessante aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês verem. É bem rapidinho, é 1 minutinho só. E aí vocês vão ver como que ela é bem pensadinha, assim, nesse ponto, quer ver? Chegou! Chegou o caminhão-pipa! Eu sou o primeiro! Não, é a minha vez que na minha casa nem pra beber eu tenho água! Não, senhor, você tá sempre passando na frente de todo mundo! Parem vocês dois, essa água é minha! Eu preciso mais que todo mundo porque eu quase perdi a criação! É minha, sai da frente, sai da Não, frente! senhor, é minha! Sai minha da água. frente que eu vou atropelar! Eu vou levar! Essa água é minha! Eu quero é minha! Chegou! Chegou o caminhão-pipa! Eu sou o primeiro! Não, é a minha vez de ir junto e dizer pros eleitores que eu tô levando água! Não, senhor, você tá sempre passando na frente de todo mundo! Parem vocês dois, essa água é minha. Eu preciso mais que todo mundo porque eu quase perdi a eleição. É minha, sai da frente, sai da Não, frente! senhor, é minha! Sai minha da água. frente que eu vou atropelar! Eu vou levar! Então vocês percebam aí, né, pessoal, que nessa pequena charge, né, nessa charge curtinha aí de 1 minutinho, eles usam exatamente a mesma coisa para falar sobre, no caso, o caminhão-pipa, né, para falar sobre as necessidades, né? O povo tem a necessidade da água para poder, obviamente, né, alimentar o rebanho, né, beber, cozinhar e tal. E do outro lado, você tem ali os políticos brigando pelo mesmo caminhão-pipa para poder eles entregarem e parecer que foi eles que levaram a água e assim eles garantirem sua reeleição. Então, né, pessoal, isso é a marca, o registro, né, dessa questão que envolve aí a transposição do Rio São Francisco, tá? No entanto, né, como vocês bem sabem, desculpa, é isso que envolve a indústria da seca. E, no entanto, como vocês bem sabem, a transposição do São Francisco foi uma obra muito polêmica mesmo, porque ela empregou, né, um valor gigantesco, né, uma grana absurda, que ela acabou sendo aí empregado nessa obra, e o questionamento era se ela realmente resolveria grandes problemas com a seca do Nordeste, né? Conforme eu falei para vocês, a obra está praticamente pronta, né? Faltam alguns pontos a serem ligados. Eu vi uma reportagem ontem falando que o trecho do Ceará vai ser inaugurado esse ano e era um dos últimos trechos grandes que ficavam faltando para inaugurar dentro dessa obra, né?
Bom, mas já que vocês sabem o que é a indústria da seca, já que vocês conheceram um pouquinho da transposição do São Francisco, já que vocês viram como que essa obra foi feita, né, já que vocês viram uma crítica a essa obra naquela reportagem que a gente assistiu na última aula, né, eu queria mostrar para vocês agora um videozinho bem curtinho também, para mostrar alguns pontos positivos da transposição do São Francisco. Afinal de contas, não é só problema a transposição, né? A obra em si é problemática, mas digamos assim que o intuito dela é nobre, né? Que é de fato levar água a quem precisa. Então, deem só uma olhada nesse videozinho aqui, que também é bem curto, que ele fala sobre, né, assim, ponto positivo, né? Da transposição do Rio São Francisco. Cadê aqui o vídeo que eu queria? Deixa eu ver isso aqui. Sumiu daqui o vídeo. Ué. Tinha deixado separado pra gente já ver hoje. Estranho, pessoal. Eu tinha separado um videozinho com os pontos positivos aqui pra gente poder dar uma olhadinha, pra não achar que é só ponto negativo, né? Caramba. Tô achando o vídeo que eu queria, não. Tava separado, mas agora sumiu. Enfim. Vamos na conversa mesmo. Bom, então, conforme eu falei para vocês, a transposição no São Francisco, ela não é somente pontos negativos, tá? Ela também tem muitos pontos positivos, que de fato são muito importantes, e eu quero caracterizar com vocês nessa aula quais são os principais, tá? O primeiro, pessoal, eu acho que diria que era assim, o primeiro e o principal, né? Que de fato era você levar água para uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas, né? Então, a transposição do São Francisco, ela vai trazer água para 12 milhões de pessoas, aproximadamente. Isso é um número muito grande, né? É praticamente um quarto da população do Nordeste, um pouco mais, na verdade, e você vai atingir ali, então, cerca de 390 municípios, né, que vão ser atendidos pela obra e os seus desdobramentos, né? Então, você vai conseguir levar uma grande quantidade de água para muita gente. E, principalmente, né, quem vai receber essa água? Isso eu estou falando do ponto positivo, tá bom? Depois a gente discute os negativos. Quem vai receber essa água é aquele povo mais pobre, mais fragilizado, que passa mais sede dentro do sertão nordestino e que realmente vive ali em condições muito, muito complexas mesmo. Então, um ponto positivo é você levar água para quem tem sede de fato, realmente, né? Um outro ponto, pessoal, também muito interessante, né, que é um ponto positivo, é que a obra, ela foi feita ao longo, né, nossa, mais ou menos aí quase 10 anos, né, essa obra está levando, e foi feito um grande investimento governamental, né, então você investiu muito dinheiro no Nordeste e você gerou muitos empregos, né, o que foi muito bom, você gerou bastante emprego, você ocupou o pessoal ali do interior do Nordeste, eles basicamente aí tiveram uma grande ocupação, então você teve uma grande contratação, né? A obra, ela também visava alguns pontos legais, como, por exemplo,
nas cidades que essa obra passou, em alguns pontos a cidade recebeu algumas melhorias, sabe? Porque tinha que melhorar a infraestrutura da cidade para ela poder receber a transposição do São Francisco, né? Então, foi realmente grandes investimentos que foram feitos, muitos empregos foram gerados, inclusive com algumas melhorias urbanas, tá? Falando em melhorias, pessoal, um ponto muito positivo da transposição do São Francisco é o plano de manejo ambiental do Rio São Francisco, que seria basicamente o quê? Você revitalizar o Rio São Francisco, você fazer processo, né, de despoluir o rio, porque o Rio São Francisco, apesar de ser muito importante, ele é um rio que está altamente zoado, sabe? Já tem muita degradação, é um rio que sofre muito, né, com a sua utilização. Então, um ponto muito positivo da transposição eram esses projetos de revitalização do Rio São Francisco, como, por exemplo, projetos de despoluição do rio, projetos de revitalização de mata ciliar, né? Você fazer projetos que ajudassem a cuidar do rio, né? Foi muito legal, alguns projetos foram feitos, outros não, mas, de fato, nós tivemos aí, digamos assim, um cuidado com o rio para que a sua água pudesse ser transposta, tá? Então, projetos de revitalização do rio também é bem importante. Um outro ponto positivo, pessoal, é que com a transposição do São Francisco, você movimentou muito a economia da região, né? Então, as pessoas ali, além delas ganharem seus empregos, receberem seus salários, elas movimentaram o comércio, né? Elas movimentaram ali, então, economicamente a região. Então, você fez uma grande circulação de dinheiro naquela área, o que, obviamente, ajuda no desenvolvimento das famílias, né? Então, né, aquela galera que de repente não tinha dinheiro para poder comprar as coisas, começou a trabalhar na obra, começou a ter dinheiro, e aí é um círculo, né? É um ciclo, né? Onde a pessoa recebe o salário, vai no mercadinho e compra o que precisa, ou compra de alguém, né? Aí essa pessoa recebeu o dinheiro por aquilo que ela vendeu, então ela consegue fazer um investimento para poder produzir mais, e aí a pessoa vai e compra de novo, então essa roda da economia continua girando, né? Então, esse grande desenvolvimento econômico, ele chegou para algumas regiões que até então eram isoladas, né? E você potencializou ali a economia dos lugares. Foi uma coisa muito interessante, né? Você fez surgir novos empregos a partir da obra. Não que a obra em si, não somente os empregos que a obra gerou, mas empregos que a obra gerou como consequência, né? Ah, então aquele mercadinho começou a ficar movimentado, aí o dono do mercado contratou alguém, aí o açougue começou a ficar movimentado e teve que contratar mais um açougueiro, aí o pessoal da lavoura estava plantando e começou a vender bastante, então precisou contratar mais gente para ajudar. Então você vai gerando, né, uma série de desenvolvimentos econômicos, mesmo que sejam pequenos, para um, dois empregos em alguns lugares, 7, 8 em outros, mas quando você olha isso ao longo de toda a obra, isso gerou um impacto econômico bem interessante, né? A galera com o dinheiro na mão realmente fez a roda da economia girar. Falando sobre economia, pessoal, uma outra coisa que a transposição tem de muito positivo é levar a água e poder fazer com que, a partir dessa água chegando, você consiga ter, por exemplo, um maior desenvolvimento agropecuário. Ela possibilita novas plantações, porque agora tem água, né? Ela possibilita novas plantações, ela possibilita mais agricultura, ela possibilita, por exemplo, a criação de gado, porque agora tem água. Então, ela gera muitas consequências econômicas, inclusive para aquelas pessoas que querem plantar e para criar animais, né? Então, agora, com a disponibilidade hídrica, né, o que você faz? Você acaba gerando oportunidades para que essas pessoas pudessem pegar aquela água e, de fato, pudessem, por exemplo, fazer uma lavoura nova, né? Ou então aumentar a sua lavoura, aquele grupo de pessoas pudesse, por exemplo, criar um gado. Então, você movimenta muito a economia com a transposição do São Francisco, né? Inclusive com esses empreendimentos aí que eu estou falando para vocês, no setor agrícola, né? A transposição leva água e, consequentemente, leva desenvolvimento para o setor agrícola, né? Um outro ponto muito positivo, pessoal, é a melhoria da qualidade de vida, né?
Porque quando você tem uma vida sem água, que tipo de qualidade de vida você tem então, né? Então, a transposição do São Francisco ela foi muito interessante, porque ela também deu aí uma nova qualidade de vida para a galera, né? Ela deu aí a possibilidade de você ter acesso a um bem muito importante que é a água. Ela te deu a possibilidade de você ter aí acesso a algo que é de fato muito, como posso dizer, é muito primordial para a vida humana, né? Então a transposição de São Francisco, ela também levou esse suspiro de vida aí através da água para as pessoas que mais necessitavam. Então, como vocês podem ver, pessoal, existem muitos pontos positivos com a transposição de São Francisco, tá? Poderia falar muitos outros para vocês, mas acredito que os principais são esses, né? É a questão humana, né? Do ponto de vista onde você levou água para quem realmente precisava. Então, não há dúvidas que existiam muitas pessoas passando sede naquela região, não há dúvidas quanto a isso, tá? Você fez grandes investimentos, o que fez muito bem para a economia, gerando empregos de forma direta para quem trabalhou na obra, gerando empregos indiretos para aquelas pessoas que vão movimentar a economia local e aí, a partir disso, novos empregos vão sendo gerados. Você estimulou o agronegócio, né? Seja através de lavouras ou da criação de animais, né? Você levou qualidade de vida para as pessoas, porque, de fato, a água é uma coisa primordial, né? Então, a galera realmente aí melhorou a qualidade de vida com a água, tendo a água, né, vamos dizer assim, né, na sua rotina, né? Então você teve aí uma melhoria, que eu diria que do ponto de vista social e econômico, ele realmente são os pontos mais fortes. Tem também a melhoria do ponto de vista ambiental, né? Onde você fez aí onde você tinha vários projetos que visavam a revitalização do rio, então melhorias ambientais também foram feitas, né? Inclusive algumas obras urbanas e tal. Exemplo, tratamento de esgoto, coleta, tratamento de esgoto. Que adianta o rio passar na cidade e depois jogar o esgoto dentro dele? Não adianta nada, né? Então você teve uma série de melhorias aí a partir disso, né? Então eu destacaria para vocês, pessoal, que a transposição do São Francisco, ela tem pontos positivos ambientais, né? Ela tem pontos positivos humanos, inegáveis, e pontos positivos econômicos, que também são muito interessantes, né? A partir desses três pontos, né, o ambiental, o humano e o econômico, certamente você consegue defender a transposição do São Francisco e validar que a obra realmente tivesse que ser feita, que a obra tivesse aí que ser estruturada, né? Se nós estivéssemos na nossa aula normal, né, tipo presencial, eu ia até estimular um debate entre vocês para saber quem seria favorável e contrário à obra, para ver se vocês teriam argumentos aí para contrariar, né, a fala um do outro, para vocês perceberem que existem pontos positivos e negativos, mas é claro, né? Alguns de vocês devem olhar para os positivos e falar assim, ó, caramba, né? Independente do que aconteceu de ruim, isso valeu a pena. Outros devem olhar, meu, apesar da obra ser muito digna, olha quanta coisa ruim rolou, né? Então, olhares diferentes para uma mesma situação. Que jeito contraria uma perfeição dessas? Estela, então, agora vem a segunda parte, né? A parte que vai, né, tentar contrariar os pontos positivos, né? Que, de fato, é interessante a gente saber, né, que em se tratando de obra, de pessoas, de Brasil, né? A gente tem aí que sempre tentar ver tudo pelos dois prismas, né? Pelos dois olhares, e não dá para a gente ficar somente com uma visão, né? Eu acho que é uma coisa muito errada a gente ter somente uma visão sobre um assunto e não ter múltiplos olhares, né? Com certeza, Estela, né? Aí seria muito melhor, né? O problema é que aí tem aquele selo Brasil de corrupção que toda obra praticamente tem um pouquinho desviado, né? Mas, como eu estava falando para vocês, a gente tem que ter múltiplos olhares, né, pessoal? Múltiplos olhares, a gente tem que olhar sempre com diversos prismas, né? Não ficar bitolado em apenas né, um único ponto e tudo justifica esse ponto, né? Senão a gente fica maquiavélico, né? Os fins justificam os meios. E é saber olhar para as situações e fazer as análises corretas, pontos positivos, negativos, né?
só um comparativo. Ontem eu estava vendo e aquelas manifestações, né, por conta do Floyd, aquele cara que foi morto pelos policiais, elas continuam, né, e elas aumentaram nos Estados Unidos, aumentaram na Europa, né, e de repente ninguém mais fala sobre coronavírus, né, de repente tudo bem aglomerar, de repente, né, tudo bem você ficar todo mundo junto, que não tem mais problema, mas parece que há uma semana atrás, quando alguém juntava, era um problema, né, então é bom a gente entender, né? Tipo, a causa nobríssima, né? O combate ao preconceito racial, mas a gente tem que ter os diversos, diferentes olhares para tudo que está acontecendo. Então, tá vendo, Estela? Você já tá você já está formando a sua opinião. Isso que é interessante. Você pega essa obra, você conhece ela, você vê os pontos positivos, né? Você vai comparar agora com os pontos negativos que eu vou falar e depois você faz a sua análise por trás disso, né? Se você realmente acha que, como você bem falou, não deveríamos desistir dessa obra, ela é muito necessária. É isso que é o legal, é você conhecer os pontos positivos, conhecer os negativos e formar a sua opinião. É interessante pensar sempre dessa forma. E os pontos negativos, né, pessoal? Os negativos, assim como os positivos são vários, os negativos também são, né? Eu vou tentar contrariar um ao outro, né? Já que eu falei do ponto de vista ambiental, vou tentar mostrar o ambiental negativo. Já que eu falei do ponto de vista humano positivo, vou tentar mostrar o humano negativo e o econômico negativo também. Só para ficar uma contrariação, uma contrariedade de argumentos, tá? Vamos começar então. Para a gente iniciar, né, sobre a obra do ponto de vista negativo, né, a gente já começa falando sobre o valor, né? Uma obra aí que foi orçada inicialmente em algo em torno de 4 bilhões de reais, que já era um dinheiro bom, vamos combinar, né? 4 bi não é qualquer coisa. Essa obra, pessoal, hoje ela já estourou o orçamento dos 20 bi, né? Então, ela já teve aí um acréscimo muito grande no seu valor, né? Um investimento inicial que já era grande ficou muito maior ao longo dos anos. Então, a gente sabe, com certeza, houve corrupção, houve muita corrupção, houve muito desvio de verba, houve muita obra mal feita, né? Se vocês procurarem no YouTube, existem muitos e muitos vídeos mostrando trechos da obra caindo, trechos da obra inutilizados, trechos da obra precisando já refazer, porque a transposição não foi uma coxa de retalhos. Várias empresas ganharam um pedacinho da obra, né? Naquele esqueminha que rolava, né? Ali no parecido com o Petrolão, né? Onde as empreiteiras ganhavam várias obras no Brasil e aí elas repassavam um valor aí para os governantes, né? Então, você pegando a transposição do São Francisco, para não deixar somente uma única empresa fazer, você dividiu a obra num monte de pedaço. Aí cada empresa ganhou um pedaço. E aí cada empresa foi fazendo esse pedaço, foi desviando a verba em cada pedacinho. Então, os caras repartiram aí o bolo da corrupção. E a partir disso, então, algumas empresas fizeram um trabalho bem feito, outras não, outras nem sequer começaram, né? Então, ficou aí um problema muito grande com o custo da obra, o seu projeto, que ficou muito ruim, né? E gerou muitos problemas de execução, como vocês viram no vídeo, né? Os caras escavaram um túnel errado, que custou milhões de reais, porque eles furaram um lugar errado na pedra, né? Uma coisa absurda no mundo da engenharia moderna. Então, claramente, a obra ela tinha um projeto muito ruim mesmo, e você teve aí uma corrupção absurda dentro, né, dessa obra, e a partir da justificativa de levar a água para quem tem sede, né, você acabou então fazendo esse vale tudo, né, tipo assim, não, mas a causa é nobre, não tem problema. Não, mas gastou 5 vezes mais, não, mas não tem problema, a causa é nobre, né. Então, tem aí, né, essa questão de você olhar para os valores da obra e realmente perceber que houve um desvio muito grande, uma corrupção extrema, e aí isso entra dentro da indústria da seca, né, conforme a gente já conversou. Do ponto de vista ambiental, pessoal, tem uma questão muito importante, que é a seguinte: o Rio São Francisco, ele é um rio altamente degradado, ou seja, ele é um rio que está sendo mais, tipo, zoado já ali no Nordeste há mais de 400 anos, né? Então, ele é um rio que tem, por exemplo, muita concentração de esgoto, ele é um rio que está, em grande parte, assoreado. Para quem não lembra o que é um rio assoreado, pessoal, é aquele rio que está cheio de areia dentro dele, e aí você diminui a quantidade de água, né?
é um rio muito deteriorado, é um rio que ele tem vários pontos dele, ele já perdeu a vida, né? Então, fazer uma transposição e levar uma água de má qualidade, né? Qual que é o sentido disso, né? Como é que você vai pegar uma água ruim e levar para as pessoas, né? Uma água aí que precisa passar por um grande tratamento, porque senão não pode ser consumida, né? Então, que tipo de obra é essa que leva água, né, de má qualidade para quem precisa? Nossa, é horrível uma coisa dessa, né? Só um adendo, pessoal. Percebam que eu estou interpretando, por favor, tá? Não vão achar que eu estou louco e eu fico a favor e contra do nada, né? É só uma constatação. E então, nossa, você acha levar uma obra, né, levar uma água de má qualidade para quem precisa? Isso é um absurdo, né? Isso sem contar que ali na região do São Francisco, em algumas épocas, as secas são tão intensas que o rio, de fato, ele fica num volume muito baixo. E a transposição do São Francisco, ela foi pensada para não, entre aspas, matar o rio. Então, quando o volume do rio estiver muito baixo, a transposição para. A transposição ela não continua, para que o rio não perca aí, né, a sua quantidade de água, que muitas vezes é pouca. E por que que isso acontece, pessoal? Porque depois da transposição tem uma série de usinas hidrelétricas, né? Tem várias usinas hidrelétricas ali no São Francisco. Então, se você desvia toda a água para levar para o interior, como que você gira, como que você movimenta as usinas hidrelétricas, como que você gera energia, né? Ou melhor, como que as outras pessoas vão abastecer, porque tem muita gente que depende do São Francisco depois que passou a transposição, né? Tem 2 pontos de captação, igual vocês viram, então tem muita gente morando ainda depois da captação, né? Então você vai escolher quem passa sede, a galera de lá já passou sede durante muito tempo, vai ter água, agora vocês não vão ter mais não, né? Então, de fato, é um rio muito degradado, é um rio que varia muito o seu volume de água, porque ele é um rio muito usado, né? Ele é um rio aí que apresenta um grande uso por parte da população e nem sempre essa água de fato está disponível, né? Tipo, isso é algo verdadeiro, tá? Em alguns momentos a transposição precisa parar porque o nível do rio está muito baixo. Bom, além disso, né, a gente tem também uma outra questão, que é uma questão aí ligada para quem essa água está chegando, né? Porque, segundo alguns projetos mostram, a água vai chegar principalmente para os latifundiários, que são aquelas pessoas que já têm uma condição melhor de vida. Então, elas vão poder irrigar suas plantações, vão poder criar gado, e você vai acabar atendendo uma população que já tem mais dinheiro, né? Então, aquele povo sofrido que de fato precisa da água, esse vai ter muita dificuldade para ter acesso, porque na verdade a obra, pessoal, ela passa pela cidade, a obra passa pela região, mas quem vai fazer a ligação de água da obra para casa são as pessoas, né? Então a prefeitura bombeia a água para a cidade e aí você vai então fazendo o quê? Você vai tirando essa água da transposição e é lógico que tem um limite para você tirar, mas a pessoa tem que dar um jeito de ligar a sua casa até essa rede de água que está sendo montada, né? Então, isso gera muito custo. E quem vai ter grana para montar essa rede? Talvez as pessoas mais ricas, né? Então, será que realmente essa obra vai atender os mais necessitados? Ou será que essa obra vai acabar atendendo aí as pessoas que têm mais, que já têm uma condição de vida melhor e vão poder fazer aí todas, né? Todas as ligações e todos os procedimentos corretos. Então, há uma crítica muito grande à transposição do São Francisco, que diz que ela vai levar a água para os latifundiários, que tecnicamente são as pessoas que já têm acesso, já têm um acesso facilitado a um desenvolvimento social melhor, né? Existe também uma outra crítica muito forte, né, que fala também sobre a questão do porquê essa obra foi feita tão grandiosamente, né? Então, pensando aí naquele esqueminha da indústria da seca, né, essa obra ela acabou sendo megalomaníaca, né?
E o Brasil está cheio de obra megalomaníaca, pessoal. O que significa isso? Uma obra megalomaníaca é uma obra faraônica, é uma obra para as pessoas se lembrarem que você fez. Então, por exemplo, no governo militar, eles usaram muito bem essa tática, né? Então, eles fizeram o maior estádio do mundo, o Maracanã. Reformaram para ficar o maior do mundo, né? Fizeram, na época, a maior ponte do mundo, a ponte Rio-Niterói. Construíram a maior rodovia do planeta na época, a Transamazônica. Fizeram a maior usina hidrelétrica do mundo até então, a de Itaipu. Então, você faz obras faraônicas, né? Você faz obras gigantescas para o seu nome ficar associado a essa obra, né? O seu governo ficar associado a essa obra e você grudar o seu nome nela. Então, tanto é verdade, pessoal, que a gente consegue ver nos dias de hoje, por exemplo, bastante gente até defendendo o período militar, por exemplo, né? A época da ditadura. Você consegue encontrar bastante gente que fala assim, ó, não, porque naquela época tinha bastante obra, o Brasil crescia economicamente, né, era tudo muito melhor. Costumeiramente as pessoas mais velhas têm um olhar assim, então, tipo, tá certo, gruda na cabeça, né? Da mesma forma do povo sertanejo, né? Então a ideia era levar uma obra gigantesca que grudasse na cabeça da galera, né, os governos e governantes e políticos que fizeram essa obra para que eles conseguissem ali se perpetuar no poder e continuar se elegendo e se reelegendo constantemente, né? Então essa obra é uma obra que entra assim dentro da indústria da seca, tá? Bom, então ambientalmente falando, o rio está degradado e você pode levar uma água de má qualidade para as pessoas. Economicamente, houve um desvio de verba gigantesco, houve uma corrupção absurda e você pode, tecnicamente, abastecer apenas aqueles grandes latifundiários, que não são as pessoas mais necessitadas, né? E do ponto de vista, além de tudo isso, né, do ponto de vista humano, as pessoas mais pobres podem realmente não ter acesso à água, porque elas não vão ter condições de gerar o acesso, né? Que é literalmente você conseguir fazer a ligação para sua casa, por exemplo, ou então elas vão estar tendo acesso a uma água de má qualidade, que consequentemente aí vai fazer com que a saúde piore e elas tenham então uma piora na qualidade de vida ao invés de uma melhora. Ponto. Pessoal, então esses são dois cenários, tá? São dois cenários para a mesma obra. São dois cenários para o mesmo fato, o mesmo acontecimento. São dois pontos de vista completamente contrários àquilo que a obra em si é. E é justamente isso que eu quero que vocês tenham sempre, seja na geografia ou em qualquer coisa da vida de vocês. Que vocês consigam, então, a partir desse pensamento, né, olhar sempre os dois lados. Agora você conhece a obra, você sabe que ela serve. Você sabe os pontos positivos e sabe os negativos. Agora você analisa, né? Você faz essa introspecção para pensar realmente assim, caramba, poxa, essa obra tem muitos pontos positivos, né? Essa obra tem muitos pontos negativos. E aí você consegue fazer um comparativo, né? Deixa eu ver. Ó, a Estela colocou um link aqui já, ó. Já deu uma mão na roda para todo mundo aí, ó. Para poder pegar pontos positivos e negativos. Ah, essa aqui foi sua anotação, Estela, que você fez, então? Legal, meu. Olha só, ficou muito bom, viu? Passando o olho aqui as suas anotações, ficou excelente, muito legal. Você conseguiu fazer 8 tópicos de cada, né? Nossa, muito bom mesmo, meu. É bem interessante. Já deu uma mão na roda grande para vocês aí, né? Vocês perceberam. E enfim, pessoal, e eu espero que vocês aí consigam, então, formar a opinião de vocês a partir disso, né? Inclusive, pessoal, vocês não são obrigados a ter somente um ponto de vista, né? Tipo assim, ó, eu sou só contra ou eu sou só a favor. Você pode ter também, por exemplo, aquele olhar, né? Tipo assim, eu sou contra nisso, sou a favor daquilo, né? Eu sou favorável que isso aconteça, mas aquilo não, né? Então, é possível você ter, por exemplo, dois lados, né? Não é preciso ter tudo somente com apenas um único olhar. E no caso da transposição do São Francisco, né? Vocês podem ver que existem dois pontos muito fortes, o negativo e o positivo, e a partir disso vocês formem a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre a obra, beleza? O pessoal do Terceirão já está chegando aí, né? Bom dia aí, dona Vitória. O pessoal está chegando agora para a aula.
e eu vou então fazendo aqui o meu encerramento com vocês, beleza? Pessoal, essa foi a transposição do São Francisco, pontos positivos, pontos negativos, comparem aí, vejam o que vocês acham. A Estela já deu uma mão na roda gigante para vocês aí com toda a listinha dela, e aí certamente dá para você formar a sua opinião, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Agradeço aí pelas nossas aulas dessa semana e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana. Até mais, gente. Tchau, Bruno. Tchau.